Como você continua a acessar a frequência necessária para que seu parceiro se sinta visto, amado, ouvido e aceito, em vez de cair em uma frequência dominante onde ele não se sente tão apreciado? Sabe, é tão importante aprender a perceber oportunidades de expressar amor incondicional a alguém como se fosse um presente. Não que você seja um presente para eles, mas expressar isso é, de certa forma, um presente para eles e um presente para você. Pode ser algo pequeno, não sei porquê. Talvez seja porque minha esposa é uma garota do campo da Carolina do Norte, mas a comida é central em nossa vida. E quando ela cozinha para mim, ela literalmente espera que eu comente sobre cada uma das coisas que ela cozinhou. E às vezes eu simplesmente não quero comentar. Você quer comer, Eu aproveitar. quero apenas comer. E houve vezes ao longo dos anos em que eu disse a ela: você pode pelo menos me dar uma chance de provar? Porque ela vai perguntar: como está? Eu não sei. Sim. Parece ótimo. E mesmo que ela não cozinhe, se ela comprar na loja e escolher essa torta, ela quer saber que a torta estava incrível. A escolha certa para mim, sim. Sim. E mesmo recentemente, estando casados há 40 anos, eu não sei quantas refeições fizemos juntos ao longo dos anos. Eu disse a mim mesmo que isso dá a ela uma alegria indescritível ao simplesmente ouvir: vida, eu amei isso. E isso não me custa nada. Para alguém que passou por um término devastador em um relacionamento, ou talvez tenha tido apenas uma decepção após outra em relacionamentos, como alguém pode usar o que você criou aqui e usar suas palavras e frequências para que possam manifestar o amor? Mesmo que eles tenham experimentado tanta dor e decepção em seus relacionamentos? Essa é uma questão realmente complexa, porque o que acontece quando você está passando por dor é que corre o risco de se aprofundar em suas sombras. O que isso significa? Cada frequência possui uma frequência sombra. E assim como todo ser humano está no espectro de sua melhor versão e sua versão inferior. Assim, a sombra do motivador é o performer. A sombra do desafiador é o manipulador. A sombra do comandante é o ditador. A sombra do professor é o diminuidor. A sombra do curador é o enigma. A sombra do vidente é o perfeccionista. E então a sombra do especialista é o nihilista. Então você tem que perceber que, quaisquer que sejam suas frequências centrais, você tem uma tendência natural quando está com dor. Quando você está lutando com, digamos, perdão ou amargura, ou raiva ou desespero, você se move para a sua sombra. E então você começa a se comunicar a partir dessa sombra, mesmo sem estar ciente disso. Porque quando as pessoas me perguntam: como eu me livro da minha sombra? Eu digo: não, sua sombra não está lá fora. Sua sombra está aqui dentro. E a única maneira de você se livrar da sua sombra é escolhendo perdão em vez da amargura, escolhendo o amor em vez do ódio, escolhendo a esperança em vez do desespero. Então é a matéria da sua alma que realmente muda sua frequência e te move da sombra para a luz. Você pode me usar como exemplo. Estive em muitos relacionamentos que eu sentia que eram corretos. Talvez parecesse uma possibilidade, e eu permanecia neles por Certo. muito tempo tentando fazê-los funcionar. Mas então eles não funcionavam e havia muita dor. Então eu repetia o ciclo, sabe? Durante toda a minha idade, entre os 20 e 30 anos. Se alguém passou por término após término, o que está faltando dentro dela para que ela possa realmente criar essa combinação harmoniosa em outra pessoa? Onde esteja mais alinhado, onde há mais, eu não sei, uma visão mais alinhada, uma visão mais clara do que eles querem criar em um relacionamento, para que não precisem passar pelo mesmo padrão de separação e dor repetidamente. Nós tendemos a nos relacionar com uma pessoa que corresponde ao nosso próprio valor. Uau, cara! Então, se você tem uma baixa autoestima, vai continuar saindo com alguém que valida essa baixa autoestima. Uau! E você vai acabar em um relacionamento tóxico e terá uma separação terrível, o que vai reforçar seu sentimento de falta de autoestima. Sua falta de valor. Isso mesmo. E esse relacionamento não está realmente lá para elevar você a um nível mais alto de autoestima. Está lá para validar sua baixa crença em si mesmo. Meu Deus. Então a única maneira de você entrar em um relacionamento saudável... E Luiz, agora eu te conheço já fazem alguns anos e sinto que você mudou. Eu pensei que você era incrível quando te conheci. Quero dizer, você já era para mim uma das pessoas mais extraordinárias que já conheci. Mas eu realmente acho que você não é mais a mesma pessoa. Sim, eu me sinto diferente. E quem você é com a Marta?
Não é apenas um reflexo de quão extraordinária ela é como ser humano. Acho que é, na verdade, uma expressão de como você cresceu como pessoa, Sim, para reconhecer que você vale a pena e merece mais. sim, 100%. E ao mesmo tempo, você consegue ter esse relacionamento porque ela é uma pessoa bastante realizada e ela está procurando alguém que corresponda ao seu próprio senso de valor. Sim, sim, Faz sentido? 100% Então eu sim. acho que se você continuar voltando para relacionamentos tóxicos, você tem que perceber. Eles são apenas um sintoma do que está realmente acontecendo dentro de você, o que está se passando dentro de você. E se você puder lidar com a toxicidade na sua própria alma, sua autoaversão, sua falta de autoestima, aquelas vozes internas que te disseram que você não é digno de amor, seja o que for. E se você puder lidar com esse tumulto interior, você pode realmente estar pronto para um relacionamento melhor. É tão interessante porque quando eu estava nessas experiências de dor, término de relacionamento e dúvidas, sabe? Será que devo estar nesse relacionamento? Ou não devo estar nesse relacionamento do passado? E sabe, meses de solteirice entre relacionamentos e tipo, o que está acontecendo na minha vida, eu não estava pensando conscientemente, tipo, sou digno. Mas olhando para trás, eu vejo como eu não era digno. Inconscientemente, eu acho. E como eu estava atraindo relacionamentos, porque acho que realmente não acreditava que estava... Eu queria algo bonito e ótimo, mas não achava que estava pronto ou merecedor disso naquele momento. Certo, pense se você está vivendo nas suas sombras. Por que você escolheria namorar alguém que vive em sua luz? Sim, Porque a luz dele simplesmente revelaria suas sombras. Então, se você está vivendo em suas sombras, você procura alguém vivendo nas suas para sombras. combinar com você. Isso mesmo. Uau. É mais seguro, Sim, porque isso não te expõe. certo? E com sorte, sua sombra não é tão escura quanto a deles. Então você sabe um Sim, pouco mais assim. mas é por isso Sim. que acaba se tornando um relacionamento tóxico. Sim, Porque você já percebeu que a pessoa que você ama tanto no final te vê de uma maneira tão negativa, eles veem o pior de você sim. e deixam você Sim. saber de tudo que está errado com você. Já ouvi isso muitas vezes. Tudo que estão dizendo para você são as mesmas coisas que você acreditava sobre si mesmo antes de começar a sair com eles. Sim, é verdade. E agora eles estão confirmando o que você já estava dizendo para si mesmo, sobre si mesmo. É por isso que você precisa ter a conversa consigo mesmo antes de ter uma conversa diferente com outra pessoa. Com certeza. É quase como se eu precisasse, não sei se matar é a palavra certa, mas eu precisava consertar e curar a antiga versão de mim. Transformar-se internamente em alguém novo, seja deixando uma versão antiga para trás, ou transformando e curando a antiga para a nova. De qualquer forma que eu queira falar sobre isso. Mas era como? Eu definitivamente tive que assumir uma nova identidade. Sim, E seja curando a antiga identidade em uma versão atualizada, deixando-a ir, seja o que for. Eu precisava fazer isso para atrair um relacionamento onde eu me sentia em paz, porque nunca senti paz. Acho que muitas pessoas ouvindo ou assistindo que têm lutado em relacionamentos sentem ansiedade em seu relacionamento. Então, como podemos aprender? Acho que a primeira parte dessa pergunta, como podemos aprender a nos ancorar para sermos mais empoderados? Para ambos falarem com poder, com as palavras reais, mas também falarem com frequência, energia e unirem os dois. Como podemos começar a acreditar que somos merecedores ou confiante ou sábio o suficiente para ser capaz de unir os dois no mais alto nível de frequência em um relacionamento, mas também em todos os relacionamentos? para começar, você precisa prestar atenção à frequência com que fala consigo mesmo. Preste atenção ao que está dizendo para você. Porque se você não for gentil consigo mesmo, não será gentil com os outros. Você não expressa empatia por si mesmo. Você não expressará empatia pelos outros. Quando você vê alguém que é uma pessoa raivosa com os outros, o que você vê Uma nela? pessoa que se odeia. Sim, interessante. Eles não conhecem o mundo, então não podem estar zangados com o mundo. Eles estão zangados consigo mesmos. Com certeza. E o que precisam para transformar isso? Eles realmente precisam se perdoar. Porque eles têm culpado, envergonhado, ou se Ou sentido talvez culpados eles por tenham algo. feito algo que não conseguem superar e não conseguem se perdoar. Ou talvez algo aconteceu com eles quando eram jovens que não foi culpa deles, mas eles levaram a culpa por isso. E então, eles não percebem que, sabe, você vê que há algumas pessoas que escolhem se tornar vítimas, mas algumas pessoas simplesmente escolhem se tornar violentas. Verdade. E a maneira deles de evitar serem vítimas é se tornarem violentos. E eles se tornam violentos em suas palavras, suas emoções. Nem sempre precisa ser físico.
Então eu acho que tem que começar prestando atenção ao que você está dizendo a si mesmo. E você não pode se conectar com outras pessoas se não lidar com a saúde da sua alma. Sim. Você tem que encontrar uma maneira de se livrar das emoções tóxicas que te destroem, como amargura, raiva e ciúmes, sejam elas quais forem na sua vida. Você não vai conseguir se conectar profundamente com as pessoas se não conseguir se conectar consigo mesmo. E é uma das coisas que, para mim, é realmente libertadora. E é libertador para mim, não porque encontrei a perfeição. E eu não sou livre porque vivo de acordo com todos os meus ideais. Na verdade, eu sou livre porque não espero ser perfeito. E acabei de aprender a me perdoar pela minha inadequação. Quando você chegou a esse lugar? Tipo, quantos anos você tinha ou em que fase da vida estava? Uau! Quer dizer, eu estava em uma cadeira psiquiátrica quando tinha 10 anos de idade, entrando e saindo de um hospital por meses. E eu não tinha aprendido isso naquela época. E eu acho que no ensino médio, eu ainda estava tentando descobrir como criar valor para poder ser amado. E você tentaria através de esportes e todos esses outros mecanismos diferentes. Escola, esporte? Sim. Acho que eu estava na faculdade e era estudante de filosofia. E eu estava realmente tendo dificuldades com isso. Me fazia perguntas como: existe algum sentido para a vida? Minha existência tem algum valor? Eu importo? Para mim, isso fazia parte de uma jornada de fé. E todos têm que encontrar seu próprio caminho para encontrar sentido na vida. Mas para mim, foi inesperado. Eu não estava em uma jornada de fé, nem conscientemente, nem inconscientemente, eu acho. Eu estava apenas tentando dar sentido à minha vida e encontrar uma razão para levantar de manhã. E eu lutei contra a depressão. Eu lutei contra o autodesprezo. E com toda essa ideia de que Deus existiu e que Deus me viu. E eu saber que eu tinha um valor infinito foi algo muito significativo para mim. Eu digo às pessoas, olha, se Deus não existisse, eu teria que criá-lo apenas para sobreviver. Certo, sim. Você acordar de manhã e dizer, minha vida realmente importa. E nisso estava todo esse conceito de graça. E eu nunca tinha entendido esse conceito. Mas você apenas é absolutamente aceito. E então você não precisa ganhe seu valor. Você começa pelo seu valor e então você vive. Sim. E isso me transformou, onde você sabe, eu simplesmente acreditei. Eu simplesmente aceitei o fato de que eu tinha valor, que eu importava, que eu era completamente amado. E então a vida era como um jogo bônus. Uau! Não preciso viver minha vida para provar meu valor. Não preciso viver minha vida para merecer ser amado. Não preciso viver minha vida para provar que tenho valor e que tenho o direito de existir. Eu simplesmente aceito. Sim. E então a vida se torna essa bela aventura. A maioria das pessoas, eu acho, está vivendo a vida com crenças de ser indignas, não amáveis, inadequadas, não boas o suficiente. Talvez eles se sintam valorizados em uma área de suas vidas, mas estejam completamente bloqueados em outra.